Olá pessoal, vamos continuando a ver a parte de configuração do Access Point. Nós vamos ver as funcionalidades de administração do roteador. Então, todos os exemplos de configurações eu utilizei o roteador, o modem roteador da TP-Link, o TD-W8960N, que eu utilizei durante alguns anos para acessar a internet do Velox. Então, algumas telas de configuração podem mudar, mas os conceitos, as funcionalidades, provavelmente são os mesmos se você tiver outro roteador, de outra marca, ou até mesmo um roteador de fibra ótica. Você vai ter funcionalidades semelhantes. Então, o que a gente vai ver aqui nesse documento? As funcionalidades de controle dos pais, o Parental Control, que são restrição do horário e filtro de URL. Outra funcionalidade seria o qualidade de serviço, o QoS, que o nome engana, mas na verdade é o controle de tráfego para determinados serviços, tipos de serviços da rede. E o controle de largura de banda, Bandwidth Control, que você limitar a largura de banda para cada usuário. Então a gente vai ver como se administra o equipamento, com essas funcionalidades, de forma a que o uso desse equipamento seja um uso proveitoso para todos. Relembrando, como é que a gente acessa as configurações, normalmente o aparelho possui várias entradas, várias conexões RJ45 na parte traseira, conexões de porta LAN, e a gente tem que ligar o aparelho na energia e conectar um cabo Ethernet do computador a uma dessas portas. No caso da TP-Link, eu tenho um URL da TP-Link que é direcionado para o aparelho, que é o que vou configurar, e outros modelos às vezes também tem aí o endereço local 192.168.1.1. Então, você tem que sempre se guiar pelo manual do equipamento que você quer configurar. Primeira funcionalidade, o controle dos pais, o Parental Control. Então, ele tem duas opções aqui para controle, que é o Time Restriction e o URL Filter. Então, o Time Restriction controla a atividade corta a internet em determinados horários. E o filtro de URL bloqueia acesso a certos sites. Então, é uma tabela esse Time Restriction. Tá vendo? Uma tabela aqui, que eu tenho aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E eu tenho período, start, stop. Eu informo o período e digo, é permitido nesses dias, nesse horário. E eu posso alterar. Então, eu posso ter várias faixas, tanto de enable, onde é permitido o acesso, quanto algumas faixas de disable, que eu bloqueio o acesso em determinados horários do dispositivo LAN. Outro detalhe é o MAC. O MAC é tal equipamento não pode funcionar nesse horário. MAC address é um identificador único do equipamento. Então, digamos, eu bloqueio o celular, um determinado celular, nesse período de tempo. Ou televisão, ou seja o que for lá, eu posso bloquear apenas este dispositivo. Bom, não é um bloqueio que vale para todo mundo, só para esse dispositivo. Então, eu posso adicionar, eu tenho que formar o MAC address, ou seja, o nome do dispositivo que utiliza a Wi-Fi local. E aí eu marco que dias da semana, aqui está em inglês, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Eu marco o horário, e salvo.
aqui, tá? Então fica permitido o horário do dispositivo nessa faixa de 6 às 9 da noite. Tá? Então eu tenho que entrar o MAC address do dispositivo. Você tem que saber o MAC address. Na verdade você sabe, porque basta entrar no Diagnostics do Wi-Fi do seu roteador e ele vai dar uma listinha de tudo que está conectado nele via Wi-Fi com o respectivo MAC address. Então não tem muito mistério você ver que MAC address é cada dispositivo. Você não precisa perguntar para ninguém, não. Você entra lá no menu do Wi-Fi e você acha rapidinho isso aí. Tá? Só procure evitar o browser's MAC address. Já aí você vai bloquear o próprio, né, o próprio pessoa que está configurando aí também. Tá? Filtro de URL é outra facilidade que permite que eu bloqueie determinados sites. Aí, por exemplo, eu posso bloquear o Google, realmente não vejo muito sentido. Mas você pode bloquear, digamos, o Facebook em determinados dispositivos. Né? Ou outros sites aí esquisitos, né? Candongas 3, a Revanche, Netflix. Você pode bloquear determinados sites. Talvez não faça muito sentido bloquear o Netflix ou o Facebook se você estiver lidando com um equipamento doméstico. Mas se você estiver em uma empresa, um café, né, uma empresa pode ser um restaurante, né, pode ser você pode bloquear o Netflix. Ou seja, ninguém que está conectado naquele Wi-Fi vai ver Netflix. Não faz sentido no local de trabalho a pessoa estar assistindo filme. Tá? Então tem esse detalhe. Talvez ele ficar olhando o Facebook também. Talvez não faça tanto sentido assim. Tá? Então o bloqueio de site, né, dependendo do uso, né, daquele equipamento, pode fazer sentido para determinados sites e outros não. Tá? Então uma opção interessante para que você consiga administrar. É claro, se você tiver na sua residência, talvez você não queira bloquear o Netflix, mas você queira bloquear algum tipo de coisas estranhas, né? Alguma coisa de deep web, algumas coisas aí que você não quer que as pessoas vejam. Aí, alguns sites, não sei. Mas você tem essa opção aí de bloquear por URL. Tem que adicionar um filtro e um endereço. Tá? A porta 80 normalmente é a porta do HTTP. Né? Então você não consegue navegar com a porta 80 bloqueada naquele site. Outra facilidade é a qualidade de serviço, né? O QoS, Quality of Service. Né? Então, a gente vê qualidade de serviço, a gente pensa isso aí. Qualidade de serviço é a avaliação do serviço prestado. Né? Não tem nada a ver isso. Né? Qualidade de serviço é a priorização do tipo de conexão. Então você habilita qualidade de serviço e você vai para uma pilha de configurações. Aqui, que é isso aqui. O que é isso? São os protocolos. Né? Protocolos de vídeo, voz, né? Coisas em background. Ou seja, você pode priorizar os protocolos de comunicação por voz, de comunicação de envio e recebimento de vídeo e etc. Isso depende do uso que é feito da sua conexão, do seu equipamento. Ou seja, se você priorizar a voz, você pode ser que assistir vídeo talvez fique um pouquinho mais prejudicado.
Se não tiver nenhuma voz em transmissão, o vídeo funciona bem. Mas quando surgir uma conexão por voz, ela vai ter mais prioridade. Ela vai para a banda e você vai ter uma comunicação por voz melhor a qualquer momento. O vídeo pode, em alguns momentos, ficar um pouco mais lag, né? Com lag, né? Mas a comunicação por voz pode funcionar corretamente. Então depende da prioridade que você escolhe para cada tipo de comunicação. Então você pode adicionar vários outros, né? Aí, né? Tipos de comunicação, e ele tem aqui né? Um númerozinho que é o número de prioridade, né? Esse precedência aqui, né? Quanto menor o valor, mais prioridade. Tá? Então tem algumas classificações de qualidade de serviço, né? Você pode criar classificações, ou seja, determinado tipo de protocolo, determinado tipo de comunicação, eu vou dar mais prioridade que outras. Isso depende do uso que você faz do seu equipamento. Normalmente o default funciona bem, a não ser que você tenha aí uma empresa que faz transmissão ao vivo de vídeo, né? Então você é um youtuber, está lá fazendo muita transmissão ao vivo de vídeo, talvez você queira mudar algumas configurações de qualidade de serviço do lado do seu equipamento, de modo que quando você começa a transmitir, para tudo e a sua transmissão sai limpa, sem lag para todo mundo. Pode ser que você queira esse tipo de configuração. Tá? Então, se você quiser, você vai lá na qualidade de serviço, no QoS, Quality of Service, do seu roteador, e troca essas configurações. Tá? Nunca precisei trocar isso. Tá? Eu sou usuário doméstico, assisto Netflix, dou uploads em vídeos do YouTube e tudo, né? Olho e-mail, né? Faço tudo que eu tenho que fazer e funciona normalmente bem, sem eu ter que alterar isso. Mas, se você sentir a necessidade de priorizar alguma coisa da atividade que você queira, principalmente as transmissões ao vivo, você pode utilizar, entrar no menu do seu equipamento, olhar o QoS e fazer suas alterações. Tá bom? Controle de largura de banda, ou seja, eu vou limitar a largura de banda por cada usuário. Pode ser de upstream, pode ser downstream, em tantos kilobytes. Tá? Então eu posso controlar a largura de banda por meio desse menuzinho, e eu posso criar lista de regras aqui, né, para controlar a largura de banda. Você pode ver que eu tenho um IP range aí, mas é o seguinte, esse IP range ele se relaciona às portas de saída da LAN que eu tenho ali no meu equipamento. Então eu posso priorizar algumas portas, né, em termos de largura de banda, e outras não. Ok? Né? Então você tem aí, né, intervalo das portas e tudo, né, a prioridade, né, em download, em upload, né, e limitar lá a velocidade, né, da banda. Tá bom? Então, essa aqui nós vimos a parte de administração do equipamento, do Access Point. Tá? Então, esse equipamento que eu mostrei para vocês é um equipamento antigo, de Velcro, ele está até encostado lá em casa, mas ele deu para ver que ele tem várias facilidades muito interessantes aí, né, que a gente pode configurar e presentes nos equipamentos modernos. Tá? Então vale a pena a gente sempre olhar o manual do equipamento que a gente tem, né, que a gente acha que não tem tanta coisa, e ele tem muita coisa interessante aí.
nessa parte aí que você pode fazer. E provavelmente, se você tem uma forma, uma organização, mesmo que seja um café, cibercafé, né? Você tem lá uma configuração particular daquele equipamento, de modo que ele forneça a internet aos clientes, né? E você consiga ter lá um controle para que um cliente não chegue lá, assista a Netflix e derrube e, né, torne a internet lenta para todo o resto. Então você pode fazer várias configurações para que a Wi-Fi grátis, né, daquele local comercial agrade pelo menos quase todo mundo. Né? Só não vai agradar o cara que quer fazer um download de 2 GB ali usando Wi-Fi grátis. Né? Mas realmente a pessoa vai para fora e vai tentar dar download de 2 GB no Wi-Fi grátis, né? Ou não vai, primeiro que ele não vai conseguir, segundo, enquanto ele está tentando, ninguém consegue fazer nada. Então você tem algumas formas de você conseguir administrar isso e até inibir esse tipo de atividade, né? Administrando o seu equipamento. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui, tá bom? E continue lendo e assistindo aí as aulas, os tutoriais e o material de ensino. Ok, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.